muito bem, meus irmãos. Queridos, todos que já estão aí, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Os irmãos que estão aqui, os que estão em casa também, abram as vossas Bíblias, Efésios 4. E às vezes nós estudamos a Bíblia, ouvimos falar muito em profeta, apóstolos, mas a gente não tem uma compreensão precisa, clara, sobre isso, né? E Léo, eu acho que é bom botar ele assim, ó, que aí o som fica jogando ele para lá. Esses dois aqui, né? Tem que botar ele mais assim, afastar mais assim, né? Afastar ele mais assim e botar assim mesmo, né? Isso. Aí o outro, pode afastar ele mais para ali, ó, né? Pronto, aí vira ele para cá, né? Certo, obrigado. Então, irmãos, nós temos aí o texto que vai aparecer aí na tela também, Efésios 4, 11, e nós vamos analisar aí na tela. Diz assim: e ele mesmo, né, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu estou sempre frisando aqui aos irmãos que o que nós temos aqui é uma tradução, e isso aqui foi tirado do grego, que é de onde nosso Novo Testamento foi escrito, o grego koiné, mas nós temos aí, olha, o pronome é ele, né? Você vê que não aparece aí o nome de quem seja. Isso se faz pela leitura geral do capítulo. Mas aí você tem um pronome autós, que é enfático, né? Enfático, autós. E ele mesmo. Então você tem aí a palavra apóstolos. Olha, ele mesmo deu uns, concedeu, ou deu, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Você tem aí a conjunção, que é um conectivo, né? Que é o conectivo, que no grego é kai, é uma conjunção, kai, que é esse i. Se a gente seguir essa lista aí, nós vamos ter 5 dons ministeriais, se a gente fizer um dom de pastor e um dom de mestre. Mas se a gente fizer o último, sendo só um dom, nós vamos ter quanto? Só 4, ok? Só 4. Então prestem bem atenção que ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, já falamos os apóstolos, profetas, já falamos os profetas ou profetas, e hoje nós estamos falando de evangelistas. Eu comecei de trás, né? Que eu já falei de pastores e mestres, e o último agora é que eu estou falando sobre o evangelista. O irmão que quiser acompanhar todos esses dons que nós explicamos aqui, está lá na internet. Eu expliquei o que é apóstolo, expliquei o que é profeta, expliquei o que é pastor e mestre, mas hoje eu estou finalizando essa parte aqui dos dons ministeriais, fechando com o evangelista, ok? Observem que se isso estiver em ordem hierárquica, vocês vão ter aí o entrosamento de ambos. Percebam que os últimos, pastores e mestres, eles estão ligados mais a funções locais, internas, para a liderança da igreja. Prestem bem atenção. Eu estou dizendo que se isso estiver de modo hierárquico, por exemplo, primeiro apóstolo, profeta, evangelista, vocês podem observar que o apóstolo é quem abre trabalho, é quem funda. Eu já expliquei o que é apóstolo, quinta passada. O profeta é aquele que proclama, é aquele que anuncia. O evangelista também é aquele que prega. Ele prega em cima daquilo que o profeta já ganhou, então ele vai evangelizar. Alguns falam que esse evangelista, nós vamos já explicar isso, ele seria mais ou menos alguém que trabalha
os novos convertidos. É a ideia de alguns. É a ideia de alguns. Então, você observa, o apóstolo abre o trabalho, o profeta proclama a mensagem para edificar, o evangelista fortalece o que fez o profeta, e aí você tem o pastor e o mestre que vem para edificar a igreja, aplicar as doutrinas que os apóstolos, profetas e os evangelistas já vinham trabalhando. Se isso estiver nessa ordem, aí ninguém vai desfazer o trabalho do outro, se isso estiver na ordem. Outra coisa interessante que eu quero dizer aos irmãos, vocês podem observar que esses dons aí, eles são concedidos para a edificação da igreja. Coloca aí o verso 12, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aí, querendo o aperfeiçoamento, eu já falei que esse aperfeiçoamento é a capacitação, o ato de equipar os crentes para a obra do ministério, mas aí vem, olha, para edificação. Queridos, o que dá qualidade a uma igreja, o que dá estrutura a uma igreja é uma boa liderança. Mas deixa eu dizer uma coisa, uma liderança qualificada pelo Espírito Santo de Deus, porque aqui são dons dados por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Sem essa liderança, a igreja não tem qualidade, a igreja não tem disposição, a igreja não é bem equipada, a igreja ela não vai ter estrutura. Deixa eu dizer mais para a igreja, esses dons que são dados não são talentos naturais melhorados, não se tratam de capacidade humana. Aqui está falando da capacitação do Espírito Santo, de homens que são doados para a igreja. E quem doa é o próprio Senhor Jesus. Ok? Então é muito importante a igreja atentar para isso, porque a qualidade de uma igreja, ela está na liderança. Se o pastor for um meninão, a igreja vai ser também uma meninona. Se o pastor for um doidão, a igreja também vai ser doidona. Se o pastor for um manipulador, aproveitador da fé simples dos crentes, muitos vão cair nessas heresias e absurdos de uma liderança que não é escolhida pelo Senhor, que não tem qualidade espiritual, e vão trazer prejuízos para as vossas vidas. Então, nosso propósito aqui é que a igreja atente para o tipo de liderança que ela tem. Se é um líder que ama a palavra, se é um líder que quer a edificação da igreja, ou se é um líder aproveitador, um líder que só busca glória para ele. Que tipo de líderes somos nós? Ok? Então, quando essa liderança é dada por Deus, ela vai trabalhar para o aperfeiçoamento dos crentes e para a edificação. Profecia que não edifica, ministério que é só para títulos, Deus não tem compromisso com essas coisas, ok? Deus não tem compromisso. Quem entendeu, diga amém. Então, nós vamos observar aqui que nós temos algo muito importante para nós estudarmos aqui sobre o evangelista. Entenda também, volta para o 11 aí, Léo, verso 11. Entenda que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre, eles são dons que vêm de Deus, é uma ação sobrenatural. Ou seja, como a igreja é espiritual, ela tem que ser liderada por homens espirituais. Fora disso, a igreja vai se tornar apenas uma associação, um clube, uma agência e assim por diante. Então, é muito importante atentar para essa natureza, para essas questões. Então, queridos, quando você vai, agora coloca 1 Coríntios 12, 28. Aí eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Paulo também trata desses dons, olha aí. E a uns pôs Deus. Veja que aqui agora ele está identificando quem é que dá os dons. Deus. Pôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas,
Em terceiro lugar, doutores. Aí vem milagres. Não sei se eu já falei de milagres. Não? Já não já? Já falei de milagres. Ó, dessa lista aí eu já falei apóstolo, eu já falei profeta, já falei doutores, já falei milagres. Agora, falei dons de curar. Falta eu falar socorros, falta eu falar governo. Pronto, desse aqui só faltam 2. Ok? Então estou explicando tudo sobre esses dons. Percebam que tanto essa lista aqui, como a lista de Romanos 12, a lista de Efésios 4:11, vocês podem observar em 1 Coríntios 12, como estou lendo aqui, parece que às vezes a mistura entre dons ministeriais e dons espirituais. A divisão dons ministeriais, dons espirituais, elas são feitas por teólogos, ok? Apenas para uma questão didática, mas todos os dons são espirituais, porque eles são dados pelo Espírito Santo de Cristo à igreja para o bem dela, ok? Então, vamos colocar lá os pontos que eu vou tratar hoje aqui com a igreja, e aí vocês vão repetir bem forte aqui comigo, toda a igreja. Ó, são 4 itens. Qual é o primeiro ponto, irmãos? Ah, não, vamos falar bem forte. Vou contar 1, 2, 3, vocês dizem. 1, 2, 3. Entendendo, vamos ficar nesse primeiro. Entendendo quem é o cabeça. Vamos lá, bem forte. Entendendo. Pronto, olha para cá. Vocês sabem por que há problemas com esses dons aqui na igreja? É porque às vezes o irmão que tem, ou diz que tem o dom, ele não sabe, ou ele se esquece quem é o cabeça. E se você entrar numa firma, e aí você passa 10 anos lá, pega uma intimidade com o patrão, com o dono da firma, amanhã você até se esquece quem é o patrão, o dono da empresa. Vocês já viram funcionários salientes, que às vezes quer ter mais poder do que o dono da empresa? Já viram isso? Tem funcionário que ele quer ter mais poder do que o dono da empresa. A intimidade que o dono dá, a liberdade que o gerente dá, às vezes ele confunde essa liberdade. Sabe qual é o maior problema hoje na igreja? É porque pastores, crentes, na sua maioria, estão se esquecendo quem é o cabeça. Aí querem mandar mais do que Jesus Cristo na igreja. É aqui que mora o problema. Teólogos estão se esquecendo quem é o cabeça. E nós temos que entender quem é o cabeça na igreja. Coloca aí Efésios 4:15, só para os irmãos terem uma ideia. O profeta às vezes se esquece quem é o cabeça e ele quer ter uma autoridade demais. O apóstolo se esquece que é o cabeça. É por isso que tem hoje líderes aí que quando entra na igreja, quer que a igreja valorize o título dele de doutor e de apóstolo. Ela tem que se levantar quando ele entra, porque vem entrando o apóstolo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em... Vamos lá, termine o versículo aí, a igreja. Em tudo, mas vamos lá, irmão, só quem tem boca bem forte, vamos lá. Em tudo, naquele que é... Quem é a cabeça? Então prestem bem atenção, que nós não podemos nos esquecer quem é a cabeça, quem é a liderança maior. A liderança maior aqui na igreja é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O profeta não pode se esquecer disso, o pastor não pode esquecer, o apóstolo não pode esquecer, o profeta não pode esquecer, o evangelista não pode esquecer, o doutor não pode esquecer, o pastor não pode esquecer. Quem é o cabeça aqui é ele. Amém, irmãos? Às vezes tem irmão que pensa que a gente quer tolher, que a gente quer cercear a liberdade dele. Não, é porque às vezes a gente percebe que já é uma autoridade acima daquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. E na igreja, meus irmãos, o que tem de gente que manda na igreja, o que tem, olha, tem famílias que querem mandar na igreja,
Tem pastor que quer mandar na igreja, tem profeta que quer mandar na igreja, tem irmão que por ele dar um dízimo maior, ele não dá, não é porque ama Jesus Cristo, ele dá para querer mandar na igreja, mandar no pastor. E tem pastor covarde que só vive por causa do dízimo. Aí ele não tem coragem de pregar a verdade. Às vezes é um empresário rico da igreja, mas vive adulterando. Às vezes é uma moça de uma família importante da igreja, mas ela vive praticando coisas erradas. Às vezes é até mesmo o pastor da igreja, que também não vale nada, e a igreja aceita. E aí nós temos que saber que a igreja, ela tem uma liderança maior, e a liderança maior é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem manda é Ele, meus irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui. O cabeça dessa igreja é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa. Ó, a cabeça, ela faz três coisas. Três coisas a cabeça faz. Digam comigo, a cabeça dirige. Vamos lá, a cabeça dirige. A cabeça, ela supre, ela orienta. E diga comigo, a cabeça discerne. Quando você tem um bom plano, uma boa ideia, vem do dedão do pé? Ah, vem de onde é? Quando você lê um livro, que aí um faz uma interpretação de um jeito, e você dá a interpretação certa, é o dedo da mão que te acertou? Ah, não é o dedo da mão não. Quem é que discerne? Vamos lá, quem é que discerne? Quem é que pensa? Quem é que orienta? O nariz pode sentir o odor, a boca o desejo, mas tem que o comando vir de onde? Da cabeça. Entenderam? Então nunca mais se esqueça, a cabeça, ela tem essas três funções. Três funções. A tua cabeça, irmão, não é só para carregar piolho, não. Tem irmão que a cabeça dele não tem nada, que nem cabeça de camarão. Tua cabeça não pode ser cabeça de um idiota, não. Tem crente que tudo ele aceita. Ele não tem cabeça para discernir, ele não tem cabeça para pensar. Maria vai com as outras. A cabeça, ela dirige. A cabeça, ela orienta. A cabeça supre e a cabeça discerne. Tudo é a cabeça, meus irmãos. Se tiver um probleminha na tua cabeça, às vezes tem pessoas que estão bonita, robusta, sarada, mas a cabeça não presta. Sim ou não? Meus irmãos, nossa cabeça é tão importante. Olha, nós temos que glorificar a Deus tanto. Não, pastor, é porque eu tenho a cabeça grande. Não tem problema não, meu irmão. É bom que aí tua cabeçona é grande, tu pode botar saco de areia para carregar nos multirão da igreja. Tu pode botar saco de cimento em cima dela e glorificar o nome do Senhor Jesus. Pronto, porque tem irmão que fica, é porque ele me fez assim com essa cabeçona, eu tenho vergonha. Não, glorifique a Deus. Pronto, pastor, é porque minha cabeça é grande, minha orelha é grande demais. Aí tu vai escutar melhor, porque até quando a gente faz assim, não é assim? Você não vê os cantores aqui para pegar o retorno? Eles vêm cantar aqui na frente, aí eles fazem assim, não é assim? Aí a tua que já é assim, já tá bom demais. Porque aí tu vem e já pega o som ampliado. Coisa do céu, meu irmão. Em tudo dai da graça. Reclame de nada não. Tem irmão que fica reclamando de tudo, da vida. Ah, por que eu nasci assim? Por que eu sou desse jeito? Por que o Senhor não me fez assim? Glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Agora saiba de uma coisa, a cabeça é quem dirige. E Jesus, Ele é o cabeça. De quem, meus irmãos? Quem é que dirige a igreja? Quem é que orienta a igreja? Quem é que guia a igreja? Quem é que supre a necessidade da igreja? Quando o estômago tem fome, é o estômago mesmo que vai atrás de comida? Não, é a cabeça que começa a funcionar para pensar. Como vai adquirir comida? Então deixa eu te dizer aqui uma coisa, olha, porque quem é que manda é a cabeça. Olha para cá. A igreja, ela é o corpo. Jesus é o cabeça da igreja.
Esse corpo, irmão, que somos nós, ele pode estar perfeito, mas toda a perfeição do corpo vem de onde? Da cabeça. Qualquer membro do corpo, se está bem, é porque a cabeça pensa bem, a cabeça dirige bem, a cabeça nutre bem, orienta bem. Então, levando isso aqui para o lado espiritual, prestem bem atenção. Qualquer membro na igreja pode estar bem. Às vezes a igreja olha para um membro, aí diz assim: eita, mas aquele membro é bonito. Eita, mas aquele membro ali, aquele irmão, tem uma aparência bonita. Por que a gente não coloca ele no vocal? Por que a gente não coloca ele na liderança? Por que a gente não coloca ele para ser um obreiro? Às vezes você só está olhando para o membro em si, para a mão, para o pé, que parece perfeito. Mas só quem conhece perfeitamente bem cada membro é a cabeça. É a cabeça. Vocês não já observaram quando uma pessoa, como é que me esqueci agora, está morrendo, aí o médico diz: olha, isso aqui já não vive mais, morte cerebral. Pronto. Você pode observar que tem membros do corpo que estão bons, mas a cabeça não presta mais. Vamos tirar um fígado, né? Vamos tirar um coração, vamos tirar um rim. Isso aqui não presta mais, a cabeça já morreu. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o membro só presta se a cabeça dirigir, deixa eu dizer para você, nunca mais esquecer. Nunca escolha alguém na igreja para liderar pela aparência. Ele pode estar bem no corpo, ele pode estar bem fisicamente, o pé pode estar bem, a mão pode estar bem, o coração pode estar bem, mas a cabeça não presta. Vocês sabem por que tem líderes hoje escandalizando o evangelho? Vocês sabem por que tem meninos dirigindo igrejas? Vocês sabem por que tem pastor de todo jeito hoje aí? É porque o corpo é bonito, mas a cabeça não presta. Tem ideias horríveis, sentimentos horríveis, absurdos. Então, a igreja ela deve sempre orar. Escutem bem, meus irmãos, sempre orar. Quando for para colocar alguém na liderança, pode ele ter doutorado, pode ele ter bacharelado, pode ele ter o que ele tiver, mas o correto é a igreja: vamos orar. Nunca dê uma opinião na igreja que a irmãzinha é legal, porque o irmãozinho é bacana, porque a irmãzinha é bonita, porque o irmãozinho é inteligente. Isso não funciona aqui dentro. Também tem problema demais hoje, porque nós estamos colocando membros bonitos, mas que a cabeça que pensa está doente. Deles que estão bem corporalmente, mas a cabeça é cheia de teologias erradas, cheio de ensinos heréticos, cheio de ceticismos. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão. Nunca tem essa: a irmãzinha ali é legal, mas eu gosto da fulana. Pastor, por que o senhor não bota fulano de tal? Olha, agora mesmo um pastor disse para mim: pastor Oziel, um dia ele chegou para mim: pastor Oziel, o irmão faz tempo aí que tem chamada para a missão. Que eu não falo, eu digo só assim: meu querido, vamos orar, porque tem pessoas que a gente sente, sente que vai dar alguma coisa, sente que vai dar. Eu sempre dou oportunidade a todos, porque eu não conheço, não sou onisciente, só Deus é. Então eu dou oportunidade, mas às vezes você tem sinais de que aquela pessoa não vai dar. Não é que você adivinha, não é que você seja profeta, é que você vê pelo perfil, pela forma da pessoa. Aí um irmão diz: pastor, e o irmão aqui, por que o senhor não coloca ele? Ele já fez o curso, passou em todas as provas. Eu disse: rapaz, deixa mais para frente, eu não senti nada ainda. Aí pronto, eu não senti nada ainda. Quando foi agora, ele veio falar comigo um assunto, ele disse: pastor, eu agora entendi por que o senhor nunca quis colocar aquele irmão. Aí eu disse: você entendeu? Entendi. E agora eu vim conhecer ele. Eu disse: pronto, tá certo, viu? Como é bom. Se eu fosse falar para ti, amanhã talvez tu fosse até falar para ele: irmão, pastor Zé, eu falei bem de ti. Que é assim, meu irmão. Não entre nessa de confiar, é porque essa aqui é minha amiga demais. Vai nessa.
Ei, irmã, eu fui até falar bem de ti lá, porque eu gosto de ti, mas o pastor disse que não sente nada para te apresentar. O que ele tem contra ti? Aí o irmão já fica mole, não é assim? Aí já começa a procurar outras igrejas, já vem para a igreja com a cara ruim, que está assim, meus irmãos. Então deixa eu dizer uma coisa, quem é o cabeça é Cristo. Oremos e deixemos Ele escolher do jeito que Ele quer, porque quando Ele bota, Ele só bota coisa boa. Eita, glória a Deus. Amém, irmãos? Coloca bem em Lucas 10, verso 2, só para os irmãos terem uma ideia. Olhem aqui. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, a quem? Quem é o dono da ceifa? Quem é o dono da seara? E quem é que manda trabalhador para a obra? É Ele, meus irmãos. Então vamos orar. Ah, mas pastor, é porque o pastor aqui é ruim demais. É porque o diácono aqui é ruim demais. Nós queremos fazer. Orem, orem. Aguente 1 ano, 2, até 10. Quando você aguenta 10, pronto. Uma irmã me ligou agora essa semana. Pastor Zé, porque é o seguinte, o meu marido aqui, eu não aguento mais. Já são não sei quantos anos eu sofrendo. E eu vou embora. Eu disse: tu já sofreu esse tempo todo e termina a tua jornada, rapaz. Não é assim? Termina a tua jornada. Leva essa cruz. Né, pastor? Eu disse: leva essa cruz. Já caminhou até aqui. É por isso, irmão, o pessoal diz que eu sou avexado. Não sou avexado, eu sou prático. Eu estou bem aqui. Se eu pedir um negócio para o pastor Wagner, aí ele ficar. Ah, tu não sabe de nada não. Eu vou logo bem aqui. Eu sou assim, eu sou prático. Eu sou desse jeito. Sou desse jeito. Pronto. E eu pensei que que só eu era assim. Eu fui para Fortaleza. Quando cheguei lá, aí eu fui pregar lá num local e um pastor da cidade lá que eu ia pregar me recebeu. Aí ele foi me buscar, aí me botou no carro dele. Estava eu e a Derian, ele me botou no carro dele. Aí ele, lá nessa cidade, ele não conhecia muito bem, era recém-chegado. Aí ele baixou o vidro e disse: onde é que fica a rua tal? Aí o homem disse: deixa eu ver. Disse: ah, tu não sabe não. Fechou o vidro e foi embora. Pronto. É porque ele disse: deixa eu ver. Aí não sabia mesmo não. Então tem pessoas que são rápidas, são práticas, não esperam. Tem outras que têm paciência para esperar. Eu já sou desse tipo. Seguinte, eu vejo aqui a pessoa, irmão, aqui não dá não. Aí pronto, eu sou desse jeito. Cada um tem o seu dom, tem a sua maneira, mas eu sou assim. Se eu vejo que a pessoa dá, eu disse: ah, irmão, tá bom, bota bem aí. Pronto, desse jeito. Então, o corpo é dirigido pela cabeça. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. Então deixa eu explicar. Se a cabeça é quem dirige, se a cabeça é quem discerne, a cabeça sabe o que é melhor para o corpo, sim ou não? Então pronto. A cabeça sabe o que é melhor para o corpo. Às vezes, irmão, todo mundo no corpo quer ser cabeça. Funciona? E aí está o problema na igreja. É porque tem irmão que é chamado na igreja para ser serrote, ele quer ser enxó. Tem irmão que é chamado para ser martelo, ele quer ser prego. Não é assim? Fica no teu lugar. Se tu foi chamado só para ser prego, fica lá. Se tu foi chamado para ser enxó, a gente quando vai fazer um serviço não usa cada coisa. Tem a hora da plana, não tem? Tem a hora do machado? Tem a hora do serrote? Então pronto. Agora tem irmão que quer ser tudo ao mesmo tempo. Ele quer ser enxó, quer ser serrote, ele quer ser... Aí não funciona. Tem pastor na igreja que a igreja fica sem trabalhar porque ele quer ser corpo e cabeça. Ele quer ser corpo e cabeça. Ele canta os hinos da harpa, ele prega, ele tira a oferta. Aí não funciona. Deus dá os dons para que o pastor aproveite na igreja. Eu tenho que aproveitar a irmãzinha, eu tenho que aproveitar o irmãozinho, eu tenho que aproveitar o jovem, eu tenho que aproveitar todos os talentos na igreja. Todos os talentos. Isso é bíblico. Então a primeira coisa, saiba quem é o cabeça. E quando o cabeça é bom, coloca aí Colossenses 2,19. Colossenses 2,19, vamos lá. E quando o cabeça é bom, que é Jesus Cristo, aí acontece isso. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e o que mais? Vai fazendo o quê? Então o corpo vai crescendo quando é tudo bem ligadinho. Olha, irmão, quando a cabeça, o corpo obedece o comando,
da cabeça, aí a coisa cresce, a coisa anda. Sabe por que muitos trabalhos não crescem na igreja? Porque muita gente quer ser cabeça. Quer ser cabeça. Isso aconteceu, sabe aonde? Lá em Números 16. Um grupo queria ser o cabeça. Deus tinha escolhido Arão, mas um grupo disse: não, eu também quero ser sacerdote. Aí vem mais 250 pessoas. Todos morrem. Por quê? Porque nem todos foram escolhidos. Deus só havia escolhido Moisés e Arão. Então eu tenho que me contentar no lugar que Deus me colocou, no lugar que Deus me chamou. Você pode dar uma orientação, você pode dar uma sugestão para o pastor? Pode. Você pode dar um plano, pastor? Eu estava lá em casa orando, eu senti assim. O que o senhor diz? Porque a Bíblia diz que Jetro deu conselho para Moisés, sim ou não? Só que Jetro era crente inteligente. Jetro disse assim: olha, Moisés, eu estou te dando esse conselho, mas tu que é o cabeça, tu é o homem de Deus, ora, se Deus aprovar. Veja, ele dá o conselho, mas diz: olha, só que aqui eu sei que aqui é coisa de Deus. Eu estou dando esse conselho, eu estou dando essa orientação, mas aqui tu é o escolhido. Ora ao teu Deus, se ele te disser, pronto. Ele orou e aceitou o conselho de quem? De Jetro. Então é assim, o líder, ele tem que ser aberto às opiniões, aos diálogos, à conversa e assim por diante. Ele faz dessa forma. Se não fizer, não funciona. Então, a primeira coisa que nós queremos pontuar aqui é que o cabeça é Jesus Cristo, e é Ele quem dá apóstolo, é Ele quem dá profeta, é Ele quem dá evangelista, é Ele quem dá pastores e mestre. Quando Ele dá é perfeito. Deus não dá doido para a igreja, irmão. Deus não dá pastor doido, nem profeta doido. Quando você, profeta dizer, é porque eu sou assim, eu sou arretado, eu sou doido, pode mandar prender ele. Deus não deu não. O que Deus dá é bom, meus irmãos. O que Deus dá é perfeito. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Ontem eu fui almoçar na casa de uma pessoa, e quando cheguei lá, estava um deputado federal, não vou citar o nome dele, depois vocês aí talvez vão ver a foto, que ele tirou foto comigo, mas é só foto, que eu não tenho voto para ninguém, eu até já avisei aqui na igreja. Rabotaram. Aí eu já disse aqui para a igreja, eu disse lá também para ele: olha, meu irmão, a igreja lá, eu não tenho domínio nos crentes. Eu sou pastor, eles me escutam espiritualmente. Agora, voto, eles vão ouvir cada candidato e vão votar nos candidatos que eles acharem melhores. Eu não tenho voto de crente para nenhum candidato, nenhum. Pronto. Quem é candidato a prefeito de São Luís, a igreja vai ouvir todos eles. Você vai escolher aquele que tem os melhores planos e que são a favor das boas leis, das boas normas e a favor de princípios morais e cristãos, não é assim? Então pronto, só isso. Então ali é só foto. Aí essa pessoa me contou que ficou triste porque lá alguém da família adoeceu e muitos crentes e profetas disseram que o pai ia ser curado e não foi curado. Ficou decepcionado. Então são profetas que falam, entendeu? Profetas que falam e que não se cumpre. Aí as pessoas se decepcionam. Já imaginou uma pessoa que não tem muito contato com o evangelho? Aí tu chega na casa dele: Deus está me dizendo que tu vai ficar curado. Aí ele não fica. Uma irmã chegou, tem irmão que pensa que eu não creio. Eu creio demais. Agora eu creio que Jesus só faz quando ele... E outra coisa, meu irmão, quando ele falar para mim, quando ele falar para o irmão Raimundinho, quando ele falar para a irmã Lindalva, a pessoa na hora que recebe já sente que aquilo ali foi realmente de Deus. É ou não é, irmãos? Olha, aí uma pessoa pegou, agarrou nos dois braços da minha mãe e disse: levanta, vai cuidar do teu trabalho, Deus já te curou. Aí a mãe levantou, mas levantou na força, sentou na cadeira. Isso é até humilhante, irmão. Quando eu me lembro, eu fico triste. Aí a mãe levantou, sentou. Aí quando a irmã saiu, a mãe disse: meu filho, eu estou do mesmo jeito. Pronto, demorou nada, morreu. E a mãe era uma mulher de fé, mulher de oração. É isso que eu estou dizendo para vocês. É porque tem crente que acredita em toda besteira que as pessoas falam. Agora, uma liderança saudável, ela vai mostrar: não, isso aqui está errado,
Vamos orar. Aguarde. Porque, irmão, ninguém é contra a profecia, mas se o irmão profetizou, não creia logo não. Aguarde ela se cumprir. A profecia só é verdadeira quando ela se cumprir. Ok? Então, a igreja tem um cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Pronto, a liderança maior. Vamos lá, vamos seguir o cabeça que é Jesus, ok? Segundo, qual é a segunda coisa? Muito bem, vamos lá. Evangelista. A escolha para ser um evangelista. O que eu coloco aqui, meus irmãos, nessa questão? É que quando você lê Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 16, lá você tem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as... Ide, portanto, pregai o meu evangelho a toda... Todo crente aqui é chamado para evangelizar, sim ou não? Qualquer crente aqui é chamado para ser um evangelista, ou seja, falar de Jesus. Qualquer crente aqui pode ou não pode falar de Jesus? Pode. Agora, nós temos que entender o seguinte: existe o evangelista como mensageiro normal, do dia a dia, no ônibus, na faculdade, na rua, na praça. Você está evangelizando. Só que você não tem o dom ministerial de evangelista, que é o de Efésios 4:11. Esse dom de evangelista, olhem para cá, é aquele dom que você recebe e que Deus dá para alguém no corpo de Cristo, que é a igreja, para ele ter um desejo ardente de sair pelo mundo pregando o evangelho em países difíceis, em lugares difíceis. Ele não tem medo da morte, ele não tem medo de desafios. Quanto mais o local é perigoso, mais ele quer estar ali pregando a palavra. Vocês entenderam agora? Eu posso ser um evangelista lá na minha rua, no meu bairro, que eu estou falando do evangelho. Mas existem aqueles que se levantam e que se tornam grandes evangelistas. Eu vou dar um exemplo aqui. Billy Graham, um grande evangelista. Ele tinha um ministério próprio, ele não dirigia a igreja, mas ele foi chamado para ser um evangelista. Billy Graham era um grande evangelista. Lamentavelmente caiu também, mas era o Jim Swaggart. Deus deu o dom para ele de evangelista. Eu acredito que vocês ainda viram Jim Swaggart pregar e pessoas em frente da televisão aceitarem a Cristo como Salvador. Foi um grande evangelista. Lamentavelmente caiu. Então nós temos exemplos de grandes evangelistas que tinham o dom de evangelista, ok? Agora, todo crente pode evangelizar, porque Jesus deu a ordem para todos: ide pregai o evangelho, pregue a minha palavra. Qualquer irmão pode evangelizar, mas existem aqueles que são chamados para um ministério específico de evangelista. Eu disse agora há pouco que os teólogos eles se debatem nessa questão do evangelista. Por que eles se debatem? Porque uns dizem que a palavra evangelista, ela fala que é tipo fazer um trabalho de discipulado naquilo que fez o apóstolo e o profeta. Aí entra o evangelista. Outros dizem, como por exemplo aqui Francis Folkes, ele diz que aqui a palavra evangelista está falando do ministério itinerante. Agora preste bem atenção, não é o ministério itinerante de alguém que não faz nada, não. Aqui é um chamado ardente, porque alguém diz assim: eu tenho um chamado de pregador itinerante, mas ele só prega aonde tem crente, ok? Com todo respeito e amor aos pregadores itinerantes, mas aqui vocês podem observar que o itinerante, que aqui pode ser chamado nessa palavra evangelista, eram homens que iam para locais difíceis ganhar almas. Eram homens que na verdade iam abrir trabalhos. Eram homens que queriam estar nos lugares mais inacessíveis. Hoje é muito fácil ser um evangelista, chegar numa igreja com seus 5.000 crentes no templo à noite, o melhor som, a melhor banda, e ele pregar bonito.
ir no estádio, e aí já está tudo organizado pela igreja, e ele pregar bonito. É muito fácil. Mas o evangelista aqui é aquela pessoa que tem o dom ministerial para lugares difíceis, que não mede esforços para deixar o conforto da vida dele e se dedicar na obra do Senhor Jesus até morrer. Esse é o sentido de evangelista, ok? Vocês sabiam que há só 2 referências no Novo Testamento para evangelista? Nós vamos analisar, coloca aí, Atos 21, verso 8, depois 2 Timóteo, me parece que é 4, 5, vê aí, rapidinho, coloque aí. Olha aí. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo, nós que com eles estávamos, chegamos a Cesareia. Entrando em casa de Filipe, o evangelista, olha aí, que era um dos 7, ficamos com ele. Aí você tem a figura de Filipe. Filipe era um evangelista, e eu vou já mostrar para vocês. 2 Timóteo, vamos lá, 4, 5, coloque lá. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do quê? De um evangelista. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Então, vamos analisar o seguinte, essa expressão aqui, na verdade, ela mostra que Paulo disse a Timóteo, ser um evangelista. E você tem 2 homens na Bíblia que foram escolhidos para serem evangelistas. Alguns dizem, o primeiro que eu vou citar, alguns dizem que ele não eram, mas há teólogos que dizem que sim. Estevão e Filipe. Eu pergunto aqui à igreja, primeiramente Estevão e Filipe foram escolhidos para eles serem o quê? Eles foram escolhidos para serem o quê? Diáconos, servirem as mesas. Agora prestem minha atenção, depois que eles foram escolhidos para serem diáconos, não é que eles subiram de cargo, que isso nunca existiu na Bíblia, meus irmãos. Não existe essa hierarquia. Isso aí, a igreja, nós criamos isso. Você sabia que quando alguém era escolhido para ser realmente um diaconato, ele ficava naquela posição? Ele ficava naquela posição, que era um ministério que ele tinha recebido de Deus, ok? Ele poderia desempenhar outras coisas, mas o dom dele era aquele ali, era aquela função que ele tinha recebido. Observem bem, coloque aí Atos 6, 8. Então você vê Estevão, ele vai fazer um trabalho social, um trabalho material, juntamente com Filipe. Era espiritual porque era para servir a igreja, mas era um trabalho material. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha aí, Estevão fazia sinais, fazia prodígios. Isso aqui era só um homem que fora escolhido para ser um diácono, um servidor. Pode passar isso só para a gente ver aqui, vai lá. Antes, coloca antes 6, pode voltar mais, só para os irmãos terem uma ideia. É o 3, é o verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, como eram esses homens que a igreja deveria escolher? Vamos lá. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pronto, olha aí, ó. Boa reputação. Hoje a gente está escolhendo gente que não presta porque não quer, porque a Bíblia tem um recado. Escolham homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Vocês sabiam que os outros podem até ter crescido, mas quem vai se destacar é Estevão e Filipe. Eles vão se destacar primeiramente porque eles tinham essas qualidades, mas eles vão se destacar porque eles tinham outra melhor ainda também. Eles tinham fidelidade. E Deus não escolhe ninguém para a obra dele só por escolher. Quando ele escolhe para uma função, primeiro ele escolhe porque tem boa reputação, é cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ok? Aí você vê que Estevão e Filipe tinham essas qualidades, mas ele também, os dois eram fiéis a Deus. Por isso que o Senhor os escolheu para serem diáconos. Olhe para cá, aliás, serem evangelistas. Tem muita gente que diz assim: eu entrei na Assembleia de Deus,
e eu estou com 10 anos, eu nunca saí da posição de auxiliar. E ainda te botaram errado, porque tu não era para ser auxiliar. Entenderam? Eu estou com 10 anos e a Assembleia de Deus, o meu diaconato ninguém reconhece, eu não cresço lá. Ó, irmão, quando você vê uma pessoa dessa forma, porque um diácono chamado por Deus, se ele foi chamado, a igreja vai reconhecer ele como diácono, sim ou não? O trabalho que ele presta como diácono, todos na igreja vão aplaudir, porque sabe que de fato ele foi chamado para ser um diácono. Um auxiliar que foi chamado, ele nunca anda reclamando, querendo um posto maior, porque ele não faz para crescer perante os homens, ele faz porque ele ama a Deus. Vocês sabem qual é o maior problema? É que muitos estão querendo esses cargos na igreja e começam a fazer algo para crescer. O irmão entra como diácono, aí ele adula todos os crentes na igreja, auxiliar. Ele começa adulando todos os crentes na igreja, ele passa, pega na mão de um, pega na mão de outro, e aí meu santo, e aí querida, e aí, aí pronto. Aí quando ele quer o diaconato, quando ele sobe para o diácono, aí ele já fica mais inchado. É mais inchado que nem sapo cururu. Ele incha. Aí ele começa a se inchar, aí ele já começa a dizer, olha, mas eu sou diácono, não é assim? Né? Eu sou diácono, olha, vocês têm que ver que eu sou diácono. Aí, quando ele chega à cadeira de presbítero, piorou. E quando ele chega a pastor, aí pronto, terminou de acabar tudo. Porque tem deles que dizem assim, eu sou pastor aqui, vocês me respeitam, eu sou pastor. Tem muitos que fazem isso. Quem faz isso é inseguro no cargo. Quem faz isso é porque nunca foi chamado. Quem é chamado sabe que Deus lhe deu o dom antes do cargo. Por isso que ele é tranquilo, ele tem segurança, ele tem firmeza. Então deixa eu dizer uma coisa. Olha, quanto mais você quer, porque preste bem atenção, tem irmão que quer muito, até na igreja. Eu vejo essas profecias e eu vejo esse irmão que vem cá, irmão, ei diácono, vem cá. Eis que eu estava ali pregando, eu olhei para ti, eu disse, meu Deus, isso aqui vai ser uma coisa grande. Isso aqui, não é assim que a minha Bíblia diz. Não é assim. É por isso que eu não acredito nessas coisas. Coloca bem aí Mateus 25, 21. Olha como é que a minha Bíblia diz. E a tua também. E o seu Senhor lhe disse, como é que Deus disse? Bem está. Ei, olha lá, como é? Servo o quê? Bom. Servo bom, meu irmão. Servo que a igreja aprova, que o pastor... Eita, rapaz, aqui é auxiliar, aqui é diácono, aqui é um presbítero, aqui é um pastor. Servo bom e o que mais? Fiel, cabra sincero, que não tem língua grande, que não é mentiroso, que não é covarde, que tem uma palavra só. Que tem uma palavra só, que seja homem. Olha, eu vou dizer aqui, cadê o cinegrafista? Ele já saiu. Foi em casa? Está lá? Está lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, o que tem hoje de homens aí, irmão, que vão para a internet, acabar com liderança de A ou B, acabar com pastor que diz que está errado, isso não é fiel não. Quem é fiel ora a Deus. Quem é fiel toma as medidas certas, sem escandalizar ninguém, sem escandalizar a igreja. Isso é feio, é horrível. É como crente, tem crente, qualquer coisinha, ele vai para a internet. Tu já perdeu o direito de justiça perante Deus, porque quem crê em Deus espera é na justiça de Deus. Quem acredita aí que Deus faz justiça? Deus faz justiça. Agora, quando eu vou para a internet, é porque o líder aqui, irmão, o líder aqui está acabando a igreja, ou fazer carta. Negativo, negativo, o homem de Deus não faz isso. Aí olha, servo bom e fiel. Aí, como é que o Senhor diz para ele? Para aí. Sobre o quê? E aí o que é mais? Tem uns aí que nem no pouco ele é fiel. Como é que Deus vai dar muito para ele? Que ele é infiel. Vocês estão entendendo? Quem é chamado, irmão, é fiel no pouco. Deus só te dá o muito. Nunca mais tire isso da sua mente. Deus só te dá o muito quando Ele vê que tu é fiel aonde? No pouco.
Mas é porque é o seguinte, eu era quem era para estar naquela igreja ali, era eu. Não, porque tu não é fiel no pouco. E outra, tu não é um servo bom e fiel. Tu só é servo e tem um bocado aí, irmão. Tem titulação, tem todo tipo de título e nome. Mas meu irmão não é bom e fiel. Bota na igreja, tudo que a gente bota ele para fazer cai. Entrega uma congregação para ele dirigir, a congregação quebra toda. Entrega um trabalho para ele fazer, nada vai para frente. Tem deles aí que são pregadorzão, são cheios de coisas. Quando você bota um trabalho na mão dele, aí ele chega: pastor, é o seguinte, eu estou entregando. O senhor me botou numa área muito difícil. Olha, lá é difícil. Lá não tem acesso. Um dia um chegou para mim e disse assim: pastor Zé, o senhor me botou numa área difícil. Lá só tem condomínio. Eu disse: e mora gente? Mora, mas é tudo trancado. Eu disse: meu irmão, pegue uns folhetinhos, bote seu nome, jogue por debaixo, bota uma caixinha de som, deixa o pessoal no bairro saber que ali tem um pastor de Deus. Não, sabe o que muitos querem aí? É só título. Então Deus só te dá o muito quando você é bom aonde? No pouco. Igreja grande não faz pastor grande. Quero dizer isso para vocês. Entenderam como é as coisas? Você pode pegar o melhor. Tem pessoas assim, que pega cantor, que pega jogador, que pega, aí bota para ajudar, não dá nada. Que às vezes tu tem só a vontade, mas tu não tem um talento. Tem irmão que diz: pastor, me dá uma chance. Aqui não é assim não, irmão. Isso aqui é a chance quem dá é Jesus. Não é assim? Chance se dá em futebol, em cantor artístico, mundo artístico. Aqui não tem chance, aqui é o Senhor. Ele é quem bota, ele é quem tira. E ele só bota quem ele conhece, porque o dono da equipe é ele. Ele bota quem presta. E olha para cá, eu posso botar, posso ou não posso? Eu, pastor Osiel, para bajular um auxiliar, para ajudar a família, eu boto aqui na frente para ser pastor. Bota ou não bota? Mas só tem uma coisa: ele só vem para a igreja só para receber o dinheiro dele, porque tudo que bota na mão dele não dá nada. Quando você vê um pastor, um líder, um irmão que nada cresce na mão dele, ele foi empurrado para o ministério, ele foi jogado dentro do ministério, ele não foi escolhido não. Quem é escolhido, irmão, pode botar no meio da mata, mas ele tem um chamado de Deus, ele prospera, porque é um escolhido do Senhor. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Porque tem até irmão, quando a gente transfere, aí o irmão diz assim: ô pastor, que maldade, botou o fulano lá. Tem crente que é assim, irmão. Botaram o pastor lá para o pau ferrado, porque tem um interior aí que é assim. Ele não merecia, ele é uma grande pessoa. E Filipe, que estava pregando para uma multidão, e o Senhor tirou para ele pregar para uma só pessoa no deserto. Na obra de Deus não tem isso não, meu irmão. Na obra de Deus, hoje é porque os homens fazem do jeito que ele quer, mas na obra de Deus, Deus tira o grandão que está no lugar que ele parece grande, tira ele dali e bota onde ele quiser, que ele é o dono da obra. Sim ou não? É assim. É desse jeito. Então, preste bem atenção. Se tu fores fiel no pouco, o Senhor vai te colocar onde? No muito. Aí às vezes tu não é fiel em nada, e não é bom em nada, e não é fiel em nada, aí quer o muito. Pastor, me ajude aí, pastor. Me ajude. Não dá em nada, ok? Então, muito cuidado com essas pessoas que só querem o muito. Eu coloco aqui, olha irmãos, seja um obreiro aprovado. O muito só nos vem quando somos fiéis no pouco. Tu queres o muito de Deus? Seja fiel no pouco que Ele te dá, e Ele vai te abençoar mais e mais. Pronto, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar. Eu vejo muito irmão: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Eu fico só olhando, irmão. Se Deus der para esse preguiça, tudo isso aí, eu vou ficar zangado com Deus. E Deus não faz isso, irmão, que Deus não é injusto. Bichão fica deitado na rede, assistindo televisão o dia todinho, aí vem a profeta e o profeta: é isso que Deus vai te levantar para os vários cantos. Mas para os cantos da casa, os 4 cantos da casa, é para onde ele vai ser levantado. O negócio vai levantar todo mundo. Isso não existe. Coloca aí para a gente encerrar. Terceiro, o propósito do dom de evangelista. Eu coloquei aqui, o que é o evangelista? Evangelistes,
é a palavra grega para evangelista. Esse evangelista quer dizer aquele que traz, diga isso comigo, aquele que traz, bem forte, aquele que traz boas novas. O evangelista é um mensageiro da salvação. Olhe para cá, nunca pense de evangelista como título. Não há ideia na Bíblia para título, no sentido de posição de cargo. Naturalmente isso depois, alguns vão ser vistos assim, mas a igreja, ela não tinha isso aqui como um cargo. Era um dom dado pelo Espírito Santo, ok? Então preste bem atenção, o evangelista é aquele que prega boas novas. O evangelista, irmão, do evangelho, ele não sai pelo mundo pregando filosofia, ele não sai pelo mundo pregando mensagem decorada para ele ser famoso. O evangelista não busca agenda, o evangelista não busca nome para ele, o evangelista busca pecadores. Está tudo errado, meus irmãos, está tudo errado aí. Dia desse eu vi um, pastor, é porque Deus me deu esse dom de evangelista e é uma luta, pastor. A gente cansado, deixa a família da gente, eu pego tantos voos e aí eu fico, deixo minha família em casa. É muito cansativo para a gente sair de aeroporto para aeroporto, de aeroporto para aeroporto. Eu disse, meu Deus, cansado. Aí chega no hotel, tem um carrinho bacana para ir pegar ele no aeroporto. Aí pronto, depois do aeroporto leva pro restaurante. Quando ele chega no restaurante, as melhores picanhas. É assim. Oh, glória a Deus, traz para cá. Oh, mas está linda. E ainda é citando o versículo bíblico. Hoje eu vou entrar na carne. Me perdoa, Jesus. A Bíblia diz não andai na carne, mas hoje eu estou na carne. Aí torando. Só picanha boa. Não é assim? Aí pronto, aí vai pro hotel. Chega no hotel, o busto está cheio. Deita, dorme até 6 da tarde. Aí pronto. Aí quando chega a noite, eu estava falando com o papai. E o papai, ó, é o buchinho que está cheio. Dormiu a tarde toda. Quando termina de pregar, aí faz aquele movimentão. Aí vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aí pronto, aí faz aquele movimento. Eu ganhei 500 almas. Não, senhor. Se você analisar o evangelista, volta lá em Efésios 4:11. Irmão, eu tenho coisa demais para dizer e o tempo está indo embora. Eu vou encerrar aqui 9 horas em ponto. Esse aí já passamos. Vai, é o outro. Querendo o aperfeiçoamento dos. Olha para cá. O evangelista, ele não somente prega para ver almas sendo salvas. O evangelista prega também para ver a edificação dos pecadores. Paulo pregava, em alguns lugares ele passava meses, passava anos, só para edificar vidas. Olha o exemplo da igreja de Éfeso. Entenderam agora? Só citar, eu ganhei 1000 almas. 1000 almas. Eu já vi evangelista dizendo assim, ele tem um currículo aí de 1 milhão de almas. Ele orou naquela noite, mas não edificou ninguém. Aí diz assim, esse é o trabalho do pastor. Não, também é o trabalho do evangelista. O evangelista, ele só sai de um lugar quando ele vê aquelas vidas edificadas na doutrina, na palavra de Deus. O evangelista, ele quer ganhar almas, mas ele também quer ver as almas edificadas. Ei, irmão, é negócio sério. E tudo que eu estou dizendo aqui é da Bíblia. Hoje está muito fácil. O evangelista pega uma mensagem, decora ela, e aí ele tem umas coisinhas bonitas, atraentes. Mas Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 2, eu quando fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras, eu fui na demonstração do Espírito e de poder. É assim. Daí, pode botar aí na tela para eles verem aí, 1 Coríntios 2 primeiro. Outra coisa, se você analisar, o evangelista não tem mensagem da vida dele. O tema da mensagem dele é Cristo ressuscitado. É o Cristo que morreu pelos nossos pecados. Está tudo errado, meus irmãos. E pode se zangar quem quiser se zangar aí comigo. Agora eu estou pregando aqui a Bíblia, a palavra de Deus. O verdadeiro evangelista é aquele que sai com a família dele e diz, eu quero abrir a obra do Senhor aqui, o trabalho do Senhor aqui. Aí ele vai sofrer pelo evangelho. Daí, ó,
Pronto. Eu não fui ter convosco anunciando-vos. Pronto. Pode observar que quando alguns vão pregar, eu quero nesta auspiciosa noite tão ínclita saudar a este seleto, a essa pleiade, não é assim? A essa pleiade de salvos em Cristo, cuja sapiência divina e a sacralidade da palavra de Deus, e os irmãozinhos ficam procurando que nem piaba para beber, não é assim? Aí não vai dar, né? É tipo um cunhado meu botou num videozinho para mim, de um bonequinho velho que faz umas coisas. Ele disse: papai, aí ele disse: ei, meu filho, é o seu filho que está aqui em São Paulo. Sou, meu filho. Meu filho, saiu lá do interior do Ceará. E pai, ele disse: sim, meu filho, eu comprei um notebook para o senhor. Olha, acaba tá lá no mato. Olha o que o filho não vai lembrar de comprar para o pai. Aí eu estou mandando aí hoje para o senhor. Vai chegar lá na empresa tal e o senhor vai buscar. Ele disse: meu filho, só me diz uma coisa, essa caça, eu faço ela no leite de coco ou é sem leite de coco? Não é assim. Pensava que era uma coisa para comer, viu? Que é um notebook. Irmão, a gente tem que saber o que fala. O verdadeiro homem de Deus, ele quer pregar é Cristo, sem rodeio. Coloca bem 1 Coríntios 15 primeiro. Olha, e aí eu fecho aqui. Coisa boa, eu tinha muita coisa para falar aqui. Do Estevão, do Filipe, como era que eles pregavam. Mas eu vou falar só do Filipe para a gente encerrar. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Pode ir, olha o que ele diz aí. Pelo qual também sois salvos, se retiver tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Pode ir, olha aí, ó. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O homem de Deus prega Jesus Cristo para a salvação dos pecadores. E acabou-se a conversa. Jesus não mandou tu pregar adivinhação. Jesus não mandou tu pregar a revelação do nome de ninguém. Jesus não mandou tu adivinhar nome de carteira de identidade. Jesus não mandou tu adivinhar a doença. Ele mandou pregar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Pronto. O que tiver aí está errado. Pronto. E aí, bota lá nos pontos para a gente encerrar. Ok? E aí vem o último lugar aí. Desenvolvendo o dom de evangelista. Você tem um dom de evangelista? Você foi chamado, às vezes você nem sabe que tem, mas a dedicação que você tem na obra, o amor que você tem pelos pecadores, o desejo de ganhar alma, a igreja até nota: irmão, você tem um chamado. Aí quando você descobre que tem esse chamado, você não pode ficar parado no tempo. Você não pode, pois agora pronto, eu tenho o dom, só quem vai me usar é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não usa preguiça. Estou logo dizendo para vocês. O Espírito Santo não usa irresponsável. O Espírito Santo usa quem busca. Lê bem aí 14, bota aí João 14, 26. Porque tem irmão que fica: eu, na verdade, aqui, um dia um irmão disse assim para mim, de uma igreja aí que eu não vou citar o nome, da igreja do véu. Eu já citei. É a igreja do véu. Diz que o irmão: olha, irmão, vocês fazem força demais, por nós buscamos a orientação na palavra. Onde abrir, Deus fala. E aí se abrir no Novo Testamento, bem no meio, que tem as páginas brancas. Está ruim. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer lembrar o quê? Ele só faz você lembrar aquilo que você estudou, meu irmão, que é a palavra de Deus. Se não fosse para estudar, Deus não tinha dito para Josué 1:8: pega esse livro e medita nele de dia. Se não fosse para estudar, Deus não tinha dito lá no salmista Davi 1:2: medita nele de dia. Se não fosse para estudar, meu irmão, não tinha essas advertências. João 5:39: examinai. Então preste bem atenção: se você não lê Bíblia, não se dedica, você não pode ser um grande evangelista. Tem muito irmão que fica aqui pregando, é só enchendo linguiça, é só com farofa, porque não tem Bíblia.
Aí diz, eu estou aqui na unção, eu estou querendo o Espírito Santo me usar na hora que ele vai. Não, o Espírito Santo não é irresponsável. Ele só usa quem estuda, quem busca. A primeira coisa, volta lá, por favor. A primeira coisa que Deus faz é que você tem que estudar. Seja aplicada a palavra. Se você pegar 2 Timóteo 4, Paulo lia a palavra e ele manda buscar os livros. Outra, seja um homem de oração. Tu queres que Deus te use? Não fique só deitado, dormindo. Dobre teus joelhos, busque a presença de Deus, esteja sensível à voz do Espírito Santo. E em terceiro lugar, evangelize. Tem irmão que é só dizendo, eu tenho, irmão, um sonho de ser evangelista na África. Eu tenho um chamado. Aí tu chega na casa dele e está deitado. Domingo tem evangelismo. Ele diz, não, meu chamado é só para a África. Mas irmão, tem um evangelismo. Irmão, é o seguinte, Deus não me chamou aqui. A Bíblia diz que primeiro tu tem que começar por Jerusalém. Irmão, quem tem o dom, como é que tu vai evangelizar na África se tu não começou aqui? Tu tens que ter a tua experiência aqui. Comece evangelizando aqui. Comece ganhando almas aqui. Tem irmão que é só dizendo, pastor, é porque eu queria uma... Um dia eu entrou aqui, disse, pastor, eu tenho muitos talentos, eu quero vir para cá, mas eu quero que o senhor me aproveite. Eu quero que o senhor me gaste. Eu disse, mas meu Deus do céu, eu quero que o senhor me use. Eu disse, irmão, é até feio essas expressões aí. Me gaste? Não, vou estar nessa não, irmão. Vou nisso não. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem quer trabalhar, ele não vai procurar pastor para mostrar não. Ele recebe o trabalho, se dedica, e amanhã ele está na obra e toda a igreja vê o trabalho dele. Sim ou não, irmãos? Aí é que o pastor diz assim, olha, nós vamos usar aqui o irmão fulano de tal para a obra, porque o irmão é dedicado, o irmão trabalha. Na hora que diz assim, olha, amanhã tem um culto na feira, ele é o primeiro que chega. Amanhã nós temos um mutirão, ele é o primeiro que está lá. Amanhã nós temos uma vigília, ele está dentro. Amanhã Deus abençoa. É assim ou não é, irmãos? Então se dedique, meu irmão. Seja um evangelista primeiro na tua casa e Deus vai te abençoar. Outra coisa, Filipe, volta lá para 21:8 de Atos. Filipe, ele ganhou cidades para Cristo. Filipe evangelizou multidões, mas tinha uma coisa que Filipe tinha. Filipe ganhou a casa dele. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando na casa de o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Pode passar bem aí, olha o que a Bíblia diz, passa. E tinha quantas filhas? 4 filhas como? Que faziam o quê? Esse aí ganhou a casa dele. Hoje tem um bocado de evangelista que os casamentos estão acabados, entendeu? É só namorando para cima e para baixo. Onde é que Deus está nisso? Pronto. Procura andar com assessor, mas não anda com a mulher dele. Às vezes eu sou convidado para um local, aí o pastor diz, pastor Zé, eu não posso pagar a passagem da sua esposa. Aí eu disse, não pastor, não se preocupe não, eu pago. É assim, eu pago. Porque se eu tenho dinheiro para levar um assessor